Bom, gente, agora nós vamos falar sobre resistência elétrica, né? O que é resistência elétrica? Nós tínhamos falado na última aula sobre corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica mede a quantidade de carga elétrica que está passando pelo fio. Então, pelo fio aqui, imagina que isso aqui é um fio, né? E esses daqui, ó, esses pontinhos, são os elétrons livres. Eu posso ter tanto elétron quanto carga negativa, no caso elétron, quanto prótons viajando no fluxo da corrente elétrica, né? Quando a gente considera o próton, você tem que imaginar não um condutor elétrico, mas sim um recipiente onde você tem sódio, por exemplo, sódio e cloro, sal de cozinha ou sal, qualquer outro sal, cloreto de potássio, cloreto de sódio, dissolvido na água, por exemplo, né? Você tem cargas positivas, cargas negativas. Aplicam uma diferença de potencial, você vai ter as cargas elétricas fluindo. O positivo fluindo pro catodo e o negativo fluindo para o anodo, né? O sódio e o cloro, no caso. Então você tem fluxo de carga positiva, né? Nesse caso aqui nós temos só fluxo de carga negativa. Muito bem. Então eu apliquei uma diferença de potencial, por exemplo, uma pilha, né? Gente, ó, a diferença de potencial vai ser maior, tão maior quanto a quantidade de carga que você coloca aqui, ó, né? Se eu aumentar muito a carga aqui, eu tenho maior diferença de potencial. Aumento a quantidade de carga, aumenta a diferença de potencial. Ou seja, aumento a voltagem, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma pilha, né? De 9 volts. Uma bateria de 9 volts. Eu tenho uma quantidade, se eu pegar uma bateria de 12 volts, eu vou ter uma quantidade nos dois polos aqui, eu vou ter a quantidade de carga maior. Bom, para onde que os elétrons vão fluir? Para que sentido eles vão fluir? Aqui tem carga positiva, aqui negativa. Elétron, carga negativa. Carga negativa repele carga negativa. Carga positiva atrai carga negativa. Então eles vão seguir para cá, né? Então, na média, eles vão ter este sentido, né? É lógico que alguns vão... Bom, essa é a definição de corrente elétrica. É a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. I igual a delta Q sobre delta T, né? A quantidade de carga que está passando por unidade de tempo. Bom, se eu tiver esse tempo em segundos, eu vou ter amperes. Geralmente é em segundos, né? Porque você não vai tratar uma corrente elétrica em horas, né? É em segundos, em minutos, é em segundos, então é amperes. Bom, gente, a resistência elétrica nós vamos usar a letra R para falar sobre a resistência elétrica. O que lembra quando vocês falam resistência elétrica? Bom, gente, quando os elétrons estão fluindo aqui pela rede metálica, eles acabam sentindo a presença dos outros elétrons, né, na última camada. Lembra que esses elétrons aqui eles estavam numa camada mais baixa, na camada de valência. Quando você aplicou a diferença de potencial, eles saltaram para uma banda, a banda de condução, que é onde que eles conseguem fluir pelo metal, né? Aí, ó,
nesse caso, eles acabam colidindo e produz calor, né? Esse calor é usado, por exemplo, para aquecer a água no chuveiro, né? Você tem um fiozinho bem fininho, né? E você tem os elétrons fluindo. Então, gente, ó, aí que tá. Ó, pensa bem. Se eu aumentar a bitola ou a área aqui, ó, do fio, né? Vocês acham que vai ser mais fácil os elétrons fluírem? Se eu diminuir, imagina que a corrente elétrica é a correnteza de um rio, por exemplo, fazer uma analogia, né? Então, ó, eu vou ter mais dificuldade de passar os elétrons por ali, né? Então, ó, se eu aumento a área, essa área aqui, ó, a área transversal do fio, eu diminuo a resistência. Então, a resistência é inversamente proporcional à área, tá? E se eu aumentar o comprimento, eu vou ter mais tempo para os elétrons colidirem, né? Olha, se você esticar a resistência do chuveiro, você vai ver que ela é longa, ou seja, os elétrons vão ter mais tempo passando por aquele estreitamento ali, né? E vão produzir mais calor, vão colidir mais. Então a resistência depende é diretamente proporcional ao comprimento. Se eu aumento o comprimento, aumento a resistência, tá? Então, ó, a resistência depende dessas duas grandezas, que são grandezas fáceis de serem medidas, né? Para medir a área aqui, a área de uma circunferência, gente. Como é que é? É πr ao quadrado, né? Eu vou imerso o raio, né? Uso um paquímetro, por exemplo, meço o raio, elevo ao quadrado, multiplico por 3,14, que é o π. Encontra a área. Quanto maior a área, ou seja, quanto maior o raio, menor a resistência. E quanto mais longo for o fio, maior a resistência. Então, quando você vai fazer uma instalação, você não deixa um fio enrolado lá, porque ali vai ser... Você vai perder energia, você vai aquecer o fio, né? Você não vai trabalhar com um fio muito fino também, né? Muito bem. Então, mas depende aqui também de uma constante que tem a ver com que material você está trabalhando aqui, ó. Se é cobre, se é ouro, se é alumínio, se é prata. Cada metal tem a sua resistividade. Resistividade, nós vamos usar a letra Rho, tá? Então aqui está, ó, essa é a definição de resistência elétrica. Então, onde A é a área de um corte do fio, não é a área externa aqui, né, gente? Não faz sentido, né? Então, ó, L é o comprimento do fio e Rho, resistividade do material. Resistividade do material. Bom, existem alguns materiais que têm essa resistividade tendendo a zero, mas em algumas circunstâncias, né? Se eu pegar um material supercondutor, e ele vai ser supercondutor quando você abaixar bem a temperatura. Você a menos 150 graus Celsius, por exemplo. Essa resistividade aqui vai a zero. Existem alguns materiais que têm essa característica, né? Você abaixa a temperatura, a resistência vai a zero. Então, você teria aqui você pode fazer um motor com esse material e quase que você não vai ter aquecimento e você vai ter eficiência máxima
Você vai ter um rendimento excepcional com aquele motor. Coisa que você teria uma potência de, digamos, 300 watts, você sobe para 5.000 watts, né? De potência. Bom, outra coisa. Os materiais de super concorrente tendendo a zero, com corrente livre, né? Ou seja, com a resistência tendendo a zero, esses materiais, eles estão, cada vez mais, os laboratórios estão procurando materiais que funcionem a temperaturas mais altas, perto digamos, do zero. Quando descobrirem um material barato e que seja super condutor à temperatura ambiente, aí nós teremos uma grande revolução em transporte, em produção de energia e também nas casas, né? Porque nós teremos motores muito eficientes, tá, pessoal? Bom, depois a gente vai fazer um exemplo usando resistência elétrica. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição do vídeo. Obrigado.